Aleluia. Glória a Jesus. Muito bom estar aqui nessa manhã, debaixo dessa presença, debaixo dessa graça do Senhor. Que chance, que oportunidade, né? Que nós temos. Eu que trabalho de segunda a sexta, às vezes é complicado você vir na sexta, né? Pela manhã. Mas as férias, elas proporcionam essas coisas, né? Dá pra gente vir. E eu quero compartilhar de um texto com os irmãos nessa manhã. E eu aprendi algo esses dias, que a pressa, né? Vi o vídeo, a pressa é inimiga de Deus, porque Deus é perfeito. Então eu não estou com pressa. Eu tenho aí quantos minutos? Até as 11. Tem aí uma hora aí. Eu não estou com pressa. Eu espero que vocês também não. Porque com certeza é a palavra de Deus, não são as minhas palavras. As minhas palavras não vão transformar a sua vida, não vão transformar o seu coração, não vão te direcionar, não vão te levar para lugar nenhum, mas a palavra de Deus. Talvez você não concorde com alguma coisa que eu diga aqui, mas não há possibilidade de você discordar da palavra de Deus. Então, se você recebe a palavra de Deus, ela te transforma, ela te cura, ela te direciona. E é sobre isso, sobre ouvir uma palavra. E uma vez um jovem me questionou, quando eu era lá líder também. Ele falou: mas fulano prega uma coisa e vive outra. Eu falei: foca no que ele está pregando, cara. Esquece o que ele está vivendo. Só foca o que ele está pregando ali, porque a palavra é de verdade. Talvez ele não esteja usando a palavra para ele, mas usa a palavra para você. Tu vai ter a vida transformada e mudada. Glória a Deus. Você pode colocar aí para mim, Débora, por favor? Livro de Josué, capítulo 1. A gente vai ler por ali, que a minha versão aqui é um pouco diferente. Vamos lá. Que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Repita isso comigo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Esse texto fala de um início. De início não, né? Na verdade, Josué, ele
Antes de começar, ele iniciou. Bem antes de começar, ele já iniciou andando com Moisés e vendo e observando a intimidade que Moisés tinha com Deus. E provavelmente muitas pessoas, provavelmente não, isso está escrito, que em um determinado momento Deus pediu para que Moisés reunisse o povo, porque Deus queria falar com o povo, mas a galera teve medo de ouvir Deus de pertinho, de ouvir Deus claramente. E a gente percebe que Josué, ele não tem esse medo, não tem essa limitação. Então, por ordem de Deus, Josué é preparado por Moisés para que ele fosse o seu sucessor. E Moisés vai preparando Josué. A história diz que em determinado momento os amalequitas, os reis daquela terra da terra de Canaã, onde Deus tinha prometido ao seu povo lhe daria, eles, por medo do povo de Israel, eles se reúnem e eles conversam entre eles. Flávio Joséfo vai falar sobre isso, que eles conversam entre eles e falam: olha só, essa galera que está vindo aí é uma galera muito poderosa, e a gente não pode permitir que eles cheguem até nós. Então vamos nos reunir aqui para poder pará-los. A gente precisa pará-lo. E Moisés, ele, sabendo disso, ciente disso, ele chama Josué e coloca Josué por general. E o Josué era um camarada que ele já tinha uma autoridade no meio do povo. E Flávio Joséfo vai dizer que ele tem uma boa palavra, é um homem de grande mérito, é um homem eloquente e é um homem incansável. Ele não se cansa, ele não para até chegar ao objetivo. Ele não desiste até que se chegue aonde Deus falou que é para chegar. E quando eu estava lendo esse texto aqui, eu falei: Senhor, por que o Senhor dá uma ordem para Josué e fala para ele: esforça, tipo um cara que já é esforçado, né? Um cara que já é reconhecido pelo esforço. É porque as coisas espirituais, elas precisam de uma pegada a mais, sabe? Não é da mesma forma. Às vezes tu vai quebrar uma parede, tu quebra até acabar ali. Mas as coisas espirituais, elas não são no nosso tempo. Elas têm um tempo diferente. É um tempo completamente diferente do nosso. As nossas reações, elas são sempre reações intempestivas, sabe? A gente muitas vezes deixa o emocional entrar. Não pensa, não deixa a razão agir. E Josué é um camarada assim. E ele luta pelo povo de Israel. Interessante é que Josué, ele podia ter um espírito de escravo, né? Porque quando do êxodo, ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. E Josué podia ser um camarada acostumado com a escravidão. Ele podia ser um camarada acostumado com pessoas dizendo para ele o que fazer. Mas Deus levantou Josué. Deus chamou Josué para ser líder, para exercer a liderança, para colocar para fora e em prol do reino de Deus, do seu povo, aquilo que estava dentro dele, que o próprio Deus plantou. E talvez você esteja aqui como eu, um dia desses, cheio de lutas, cheio de decepções, cheio de correntes que a gente nem imagina que tenha, cheios de prisões, de ferros
segurando os nossos pés. Aleluia. E a gente olha para esses ferros e a gente diz: não vai dar, não vou conseguir, não vou alcançar. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida: esforça-te. Dentro da tua casa, esforça-te. Você é o sacerdote da sua casa. Você é a liderança da sua casa. Costume do passado não podem te parar hoje. Não vão te parar. E esse texto, quando Deus começa a falar com Josué, Deus começou a ministrar forte no meu coração. E dentre muitas coisas que Deus falou, a primeira foi que ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Ninguém te resistirá. Olha isso aqui. Deus poderia ter falado para Josué. Deus poderia estar falando para mim e para você hoje: você vai ser forte o suficiente para suportar isso aqui. Não, Ele está dizendo: eu te fiz para atacar. Porque ninguém vai te resistir. Não é você que vai resistir. É ninguém que vai resistir quando você se levantar. Quando você entender quem você é e quem é que está com você. Não importam as lutas, as circunstâncias, esse momento que você está passando, não interessa. Pastor, mas é difícil. Não interessa. Vai para cima. Se levante. Ninguém vai resistir. Ninguém vai te resistir. E ele continua dizendo: eu serei contigo. E o verbo ser, ele é um verbo de ligação, cara. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou me ligando a você, para que você viva, aleluia, tudo de melhor. Porque ele está falando, o verbo de ligação é eu, o pronome, serei, o verbo, com o predicado, com as qualidades. Então ele está dizendo para mim e para você: você precisa entender isso. Não olhe para esse momento que você está passando. Não olhe para essa situação que você está vivendo. Não olhe para esse momento de fraqueza. Porque o Senhor está dizendo: eu serei com você todos os dias. E quando Ele está dizendo todos os dias, Ele está dizendo para Josué assim: vai chegar um momento que você vai estar diante de um rio, diante de uma barreira, de uma limitação, querendo passar para o outro lado. E você vai olhar para aquele rio e vai dizer: não vai dar, não vou conseguir passar, está difícil. Mas Deus está dizendo hoje para você, ou melhor, Deus disse ontem para você, ou melhor, Deus disse há um ano para você, que o que você está passando hoje é só um rio, nada além de um rio, é uma pequena limitação, porque no futuro as águas do Jordão vão parecer intransponíveis, mas Deus vai dar o jeito dele. Aleluia. Como a gente vai passar não interessa. A gente pode passar por cima, por baixo, a nado, voando, mas as águas do Jordão não vão nos parar. Não há nada que possa nos impedir de atravessar esse rio. Quando Deus está dizendo que Ele será conosco todos os dias, Ele está dizendo, aleluia, que de repente, em algum momento, algumas muralhas se instalarão diante de nós, que a gente vai olhar e vai parecer difícil. Aleluia. E essa muralha vai dizer para a gente: passa aqui que eu quero ver. Vem para cá.
Eu quero ver se passou pelo Jordão, porque vão aumentando os níveis. Vão aumentando os níveis. Você passou pelo Jordão? Quero ver passar dessa muralha agora. Vem. Aleluia. Interessante é que a gente não precisa soltar uma palavra. A gente não precisa falar. As muralhas estão ali na frente, desafiando a gente. E o que Deus está ensinando para a gente é ficar de boca fechada, se movimentando de boca fechada. Vai dando volta de boca fechada. Mantenha a distância, não precisa estar perto. Você nem precisa escutar o que ela está falando, porque tem gente ali em cima, desafiando, com armas preparadas para te matar, mas Deus está falando, não vai, não precisa ir. Que isso, Senhor, mas são muralhas, está falando comigo, está me desafiando, está mandando eu ir para cima. E o Senhor acabou de falar que ninguém ia me resistir. Mas entenda que existem coisas que você precisa fazer, mas coisas que só eu posso fazer. Então dá a volta com a boca calada, com a boca fechada. Pastor, é difícil? Não é não, dá. Porque é Ele que está mandando. É Ele que está falando. Dá para ficar em silêncio? Dá sim. E as muralhas estão dizendo, vem para cá. E de verdade, eu não sei como vai ser. Porque minha vontade é de pular por cima da muralha, fazer um monte de coisas. Mas Deus está falando assim, ó, dá a volta. De boca fechada, vai dando a volta, vai andando. Senhor, mas dá a volta, parece coisa de maluco, é? Dá a volta de maluco, fica rodeando aí, igual um doido. Confunde o inimigo. Vai dando volta, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, dá a volta. Fica andando igual um doido, só não para. Aleluia. Porque vai chegar uma hora que a gente vai dizer para a muralha assim, olha só, você nem sabe, mas você vai desaparecer. Eu não vou precisar pular, eu não vou precisar ficar gritando, falar nada, porque essa muralha vai cair. E você vai ver que Deus está contigo, está comigo. A gente não precisa dar jeitinho, a gente não precisa usar marreta, talhadeira. Aleluia. A gente só precisa se movimentar. É só isso. É só se movimentar. E nem precisa ser em direção à muralha. Nem precisa. É só não parar. É só não parar, é só não desistir. Glória a Deus. Leila, hoje eu não vou chamar ninguém de burro. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Depois o Senhor diz: eu não te deixarei. Significa simplesmente isso. O que é deixar? Se eu estou dentro de alguma coisa e eu deixo, eu vou para fora. Então Deus está dizendo para Josué e para mim e para você: eu não vou sair de dentro de você. Eu não vou sair de dentro da tua casa. Eu não vou te deixar. Não precisa me procurar do lado de fora. Quando você se sentir sozinho, é só porque você não compreendeu ainda quem é você. Porque eu não te deixo, eu não te largo, eu não te abandono, eu não me permito sair de dentro de você. Deus, está tudo confuso, tudo embolado. Olha para dentro de você, porque eu estou aí dentro. Não precisa me procurar do lado de fora. Não precisa me procurar nas tuas soluções. Não precisa me procurar nos teus jeitinhos. Eu estou dentro de você, eu vou te direcionar. Eu vou te instruir. Eu vou te dar a palavra certa, para a hora certa, para o momento certo. Me procure dentro de você. Aleluia. Eu estarei aí dentro de você.
Você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar sozinho. Senhor, mas eu não tenho forças, eu preciso dar resposta. Não precisa dar resposta. Eu respondo por você. Eu falo por você. Eu conquisto por você. Eu alcanço por você. Tudo que eu e você precisamos entender é que Ele está aqui dentro. E a voz dele está ecoando dentro de nós. É que a gente não ouve. É que a gente não escuta, a gente não para. Eu não quero mais, eu estava falando isso com a minha esposa, orei, falei com o pastor, falei, não quero mais me movimentar sem que seja pela voz do Senhor. Não quero andar para lugar algum. Ele é o caminho, só Ele. E a gente precisa entender isso, só Ele. Ele é um caminho que está dentro de nós. Está difícil, mas Ele está dentro de nós. E Ele é perfeito. Aleluia. Ele diz, não te desampararei. No dia da angústia eu serei o teu socorro. Eu vou estar com você. Eu não desamparo, eu não abandono, eu não deixo sem teto. Ele diz, eu estou com você. Eu não te desamparo. O amigo vai embora. Muita gente vai embora. O colega vai embora. O irmãozão vai embora. A família vai embora. Todo mundo vai embora. Mas Ele não desampararei. E talvez um amigo tenha dito para mim e para você, estamos juntos até o final. E foi embora. Eu fecho contigo, conta comigo. E na hora de uma ligação, de um socorro, nem atende. Mas um amigo é capaz de fazer isso. Mas Ele nunca. Ele nunca desampara, nunca abandona. Em qual situação? Todas elas. Eu não sei qual a situação que você está pensando. Todas. Ele não desampara, Ele não abandona. Ele não deixa sozinho. Porque foi Ele que disse. Ninguém disse por Ele. Foi Ele quem falou. E se Ele falou, acredito. Aleluia. E depois Ele vai falar assim, ó, Josué, esforça-te, porque não será outro, não será outra pessoa. E Ele está falando para mim e está dizendo para você que estamos sendo líderes da nossa casa. Ele está dizendo, não será outro. Esforça-te você. Esforça-te. Seja forte você. Porque quem vai fazer esse povo herdar a terra é você, não é outro. Não espere de outras pessoas fazerem o que você tem que fazer. Seja forte você, seja maduro você, seja responsável você, seja capaz você, não outro. Porque quem vai fazer esse povo herdar é você. E está na hora de a gente aumentar o esforço para viver a promessa. A terra está diante da gente. Aquilo que Ele prometeu está ali. Aleluia. Quando eles viram o Jordão diante deles, primeira coisa, eles não abandonaram a presença, que é a arca. A pastora pregou esses dias. Botaram a arca no ombro. E a água está ali, ó. E Deus falou, esforça-te. E talvez muitos de nós olhamos para a água e não vai dar certo. E Jesus está falando, o Senhor está falando, Deus está falando, tenha força. Tenha força. E muitas vezes a força é um pequeno detalhe. É só isso aqui, ó.
É um passo. Um passo é a força que a gente precisa fazer. Apenas um passo com a presença. Um passo com a presença. E o rio é só um passo. É só um passo direcionado por Deus. Um passo debaixo da direção dEle, da palavra dEle, da ordem dEle. É tudo que a gente precisa fazer. Porque para viver altos níveis, a gente precisa ter esforços, maiores esforços. Glória a Deus. Se a gente quer viver em lugares diferentes, eu quero sair de Corumbá. Eu preciso sair de Corumbá. Corumbá não me suporta mais. Não é Corumbá que me expulsa, não. Eu que expulso Corumbá. Corumbá não me suporta mais. E eu vou sair de Corumbá. Eu não quero mais Corumbá. Não sei qual lugar que você quer sair. Não sei qual lugar que você quer sair. Eu não sei para onde você quer ir. Seja no âmbito espiritual, no âmbito psicológico, no nível de mentalidade. Eu não sei qual ambiente que você quer sair. Mas vai exigir um pouco mais de esforço. Não vai ser de graça. Não vai ser fácil. Esses dias eu voltei para a academia depois de 10 anos. Voltei, eu estou andando melhor, gente. Eu estou andando melhor. Muitas dores no joelho, não estou sentindo, estou andando melhor. Muitas dores eu senti na primeira semana, mas está valendo a pena. Vai doer, vai rasgar, mas a gente precisa subir de nível. A gente não pode viver no mesmo nível. As promessas feitas no passado vão acontecer hoje através de mim e de você. Deus falou para Josué: ei, eu vou cumprir em você, através de você, e você vai fazer essa galera toda herdar a terra que eu prometi lá atrás. Aleluia. E eu vou viver essa promessa hoje. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós já saímos deste lugar de conforto para um outro nível de conforto. Nós já saímos deste nível alto para outro nível mais alto ainda, porque nível baixo não existe aqui. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai cumprir promessas. Aleluia! E ele disse, a palavra liberada para Josué foi: eu te darei capacidade física para suportar. Eu te darei força acima de qualquer outra, para que você vença. Não é sobre suportar, é sobre ele vencer. Nenhum inimigo será mais forte que você. Nenhum inimigo. Nem a cama que te segura até o meio-dia não será mais forte que você. Não será. Não será, não será. A gente vai acordar cedo e vai fazer com que o dia renda. É isso aí. O que tem sido, sabe? A palavra foi liberada pra gente. A palavra já foi liberada para nós. E a gente fala, não consigo. Consegue, já foi liberado já. Nenhum inimigo será mais forte que você. Nenhum inimigo será mais forte que você. Nem você mesmo. Nem a gente mesmo. A gente vai morrer. Glória a Deus. Aí, tem um contexto aqui, no segundo livro de Reis, no capítulo 6,
vai do 8 ao 23, você conhece essa história. O rei da Síria, ele se organizou porque Eliseu estava dando muito trabalho no rei da Síria. E ele falou assim, ó, vamos juntar todo mundo, pega todos os soldados aí, a galera toda, carruagens, cavalos, soldados, sabe, cabo, sargento, general, coronel, junta todo mundo, junta tudo, todas as armas que nós tivermos. Eu quero todo mundo muito bem, sabe, estruturado, capacitado, porque tem um homem que se levantou, decidiu e está sendo coluna de Deus no meio do povo, e a gente precisa acabar com ele, a gente precisa matar ele, destruir ele. E é isso que o diabo faz. Ele, de alguma forma, ele percebe que eu e você estamos andando, que a gente fala, que a gente prega, que a gente está orando, que a gente está intercedendo, que a gente está se levantando para fazer alguma coisa, e o inimigo fica brabo com isso, e ele está dizendo, eu vou arrumar estratégias, todas as armas que eu tiver, mas eu vou te matar, eu vou te parar. E ele junta tudo para pegar um homem só, porque ele não precisava pegar a galera toda, ele não precisa pegar a tua casa toda, ele não precisa pegar todo mundo. Se você se posicionou, ele só quer você, não precisa de todo mundo. Se eu pegar você, acabou, eu acabei com a sua casa. Se você cair, se você parar, você não pode parar. Tua casa precisa de você. A sua casa precisa de você, de pé. E o inimigo sabe disso. Só que Deus está nos dando visões espirituais. Está abrindo os nossos olhos. Porque tudo que Eliseu fala é, quando aquele exército todo, aquele inimigo, aquelas armas, tudo estão diante dele, e o moço fica desesperado, abriu a janela e opa, para que isso tudo? Só está eu e ele aqui, nem precisava. Aí Eliseu, fica tranquilo, meu filho, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, pode ser a guerra que for, pode ser a batalha que for, os nossos olhos espirituais estão abertos, e a gente está enxergando que não precisa de desespero, não precisa sair correndo, não precisa ficar gritando igual maluco. Tudo que a gente precisa é olhar e entender, meu irmão, tem um exército em volta deles. Você não consegue ver, não? Tá conseguindo, não? Eu tô não. Calma aí. Senhor, abre os olhos, Senhor. Deus, abre os nossos olhos nessa noite, nessa manhã, para a gente olhar, Senhor, e ver que há um exército muito maior. Tem um exército muito maior. Os inimigos estão tentando nos parar, Senhor. Mas abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Nós já podemos ver, Senhor, o exército do Senhor guerreando a nosso favor. Aleluia. Não precisa se preocupar. Nenhum inimigo será mais resistente que você. Não tenha pressa, tenha força. Não tenha pressa. Vai devagar. Tem coisa que vai doer, vai machucar e você não vai conseguir fazer. Não luta com isso não, só não para. Tem coisa que não dá, que é o tempo que resolve. Não adianta, o tempo resolve. E o tempo é dele, pertence a ele. Você não precisa ter pressa, porque ele falou, eu te esforço, eu te dou força.
E a força é uma grandeza física, vetorial, capaz de modificar as coisas. E quando o Senhor está dizendo, ei, eu te dou força, e ninguém vai te resistir porque eu te dou forças. E a força, ela é capaz de mudar primeiramente a direção. Talvez alguns caminhos a gente foi escolhendo e foi escolhendo mal. Mas o Senhor está dizendo, a força que eu te dou é capaz de você sair daqui e vir para cá, para o centro da minha vontade, para a direção que eu te dou. Escuta o que eu estou te falando. Tenha força, porque eu já liberei isso sobre a sua vida. E a força que eu te dou muda a direção de coisas na sua vida, muda a direção de coisas na sua casa. Segundo, a força é capaz de modificar o sentido. Para você entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito. Para que você foi chamado, por que você foi chamado, aonde você precisa estar. Por que você foi capacitado? Por que a força está dentro de você? Por que a palavra foi liberada para você e não para outro? Deus está dizendo, eu te dou capacidade e força para você modificar o sentido. Terceiro, a força é capaz de modificar a velocidade, ou de manter a velocidade. Como eu falei, não precisa sair correndo igual um doido. Não precisa ficar parado, não fique parado. Deus te dá constância. Seja firme, seja constante. Seja firme, seja constante. Seja firme e seja constante. Porque não é em vão. O trabalho do Senhor nunca será em vão. Deus te dá capacidade de entender a velocidade que você precisa ir. Nós somos esse povo. Deus está nos dando estratégias, caminhos, terra a ser possuída. Deus está nos mostrando as plantas da cidade. Nos dá capacidade de entrarmos na cidade sem sermos vistos, percebidos. Estudarmos a cidade. E Ele dizendo, você vai entrar por aqui, vai fazer isso aqui. Tudo direcionado por Ele. Ele está dando tudo na nossa mão. Está tudo nas nossas mãos. Tudo. Toda a capacidade de vencer está nas nossas mãos. A gente só precisa vencer. É só isso. Nada além de vencer. E eu vou correr para o segundo, esforça-te. Segundo, esforça-te fala de uma guerra moral que a gente precisa ganhar debaixo de uma obediência. Não dá para vencer sem obedecer. Tem que obedecer princípios. Leia Provérbios em nome de Jesus. Princípios. Vai machucar, vai doer, mas tu vai aprender demais. Princípios. São coisas que parecem absurdas. Salomão vai dizer, por exemplo, fizeram uma escada, não pule. Você vai se machucar, passa pela escada. E a gente acha que é brincadeira, mas a gente pula direto. E Deus está dizendo, eu preparei alguém que estudou 5 a 8 anos, se formou engenheiro e desenvolveu uma escada para você pular, meu filho. Não vou falar. Não pula. Vai na escada. Obedeça. Você vai se dar bem. Princípios bobos que a gente não obedece. A gente não vive e bota a culpa no governo, na circunstância, em Deus, no Espírito Santo, em Jesus, no diabo. E o culpado é a gente. Não vou falar. Batalha pessoal. Esse esforça-te
Essa desculpa que a gente bota na gente o tempo todo, né? Que a gente fala, pô, não vou não, porque tô triste hoje, tô não sei o quê. Sei lá, tanta coisa que a gente fala, né? A gente até esquece, tanta desculpa. Tanta desculpinha sem sentido, que é só se levantar. É isso aí. Que é só se levantar e ir, gente. É só vencer. É uma batalha tão boba. Dentro desse segundo esforça-te, há construções que a gente precisa fazer. A gente precisa construir. Construa hábitos. Construa coisas dentro de você. Ei, eu posso, eu consigo. Todo dia me dá preguiça de ir para academia, mas eu vou todo dia, irmão. A não ser que não seja prioridade. Se eu tiver algo que seja realmente prioridade. Se não for, todo dia, cara. Porque eu sei o que eu quero construir. E dentro dessa construção eu preciso avançar. Preciso me esforçar. E constância. Esforça-te, tenha constância todo dia. Todo dia. Levante-se e faça o seu devocional. Levante-se, faça a tua oração. Levante-se, leia a palavra. Constância, todos os dias. Hoje eu não quero. Leia. Eu aprendi algo poderoso assim. Eu tava... Esses vídeos assim, tem uns vídeos espirituais assim, maneiro mesmo, cara. Tem uns caras que foram chamados por Deus e a gente... Eu aprendi isso, esqueci o nome do pastor. Esqueci o nome dele. E ele falou que tem coisas que a gente não precisa aprender sozinho, porque alguém já fez, né? Alguém já fez. Você pode começar a partir dali, porque alguém já fez. E nesse vídeo falava sobre oração, que é o terceiro esforça-te, que é a nossa guerra espiritual. E ele falou assim: quando você está orando e você sente vontade de parar, ora mais um pouco, porque é aí que você sobe de nível. Então se você está orando meia hora, o joelho doeu, cansou, mais 10 minutos, cara, mais 5 minutos, mais 1 minuto, vai além, vai mais um pouco, e você vai ver que você está subindo de nível, você vai para outro estágio. E a gente vai para essa guerra espiritual, nesse esforça-te, já vencendo, já campeão, já vencedor, já conquistando. Segundo, jejum. Precisa jejuar, irmão. Tem que vencer. Tem que vencer. A palavra é vencer. Porque a palavra liberada pelo Senhor para nós é esforça-te, porque eu te dou vitória. Então não tem opção, não dá para voltar mais. Eu falei isso na última pregação, para trás nunca mais, irmão. Só para dar impulso. Só consciente. Por covardia, vou morrer na batalha. Para dentro, para cima. Não volto. Vou destruir tua casa, destrói. Se puder. Tirar tuas forças, tira, se conseguir. Não é nem por mim não, é Ele. Ele já liberou, Ele já falou. E dentro do terceiro esforça-te, que a gente precisa viver, é isso aqui. Dentro da palavra. E eu lembro mais uma vez daquele louvor das crianças antigo, né? Leia a Bíblia, faça uma oração, se quiser crescer, se quiser subir de nível, se quiser viver outras experiências. Se nós estamos cansados de viver as mesmas coisas, isso não é culpa de Deus. Isso não é culpa do Espírito Santo, não é culpa do Senhor Jesus. Não é culpa do que está escrito. É culpa nossa. Porque tudo isso já foi liberado. Então a palavra para nós essa manhã é esforça-te. Não da mesma maneira que nos esforçamos até hoje, mas de uma forma diferente.
E com certeza, o Espírito Santo, ele vai te dizer que esforço é esse que você tem que fazer. E ele já está falando aqui para os nossos corações. Que esforço é esse que a gente precisa fazer para mudar de nível, para sair de Corumbá, para sair de Nova Iguaçu, para ir para Marvin, para estar na Marvin, não só na nossa mente, mas com os pés. Porque toda terra que você botar o pé, talvez a gente nunca foi ali no portão, pastor, e falou assim: pô, deixa eu botar o pé aí dentro. Porque todo lugar que você pisar, eu te dou. Faz um tempão que eu não vou na Barra, eu preciso ir lá, botar o pé lá. Faz tempo que eu não chego em lugares espirituais, eu preciso botar meu pé lá. Porque todo lugar que eu pisar, Ele já me deu. Todo lugar que você pisar, pise em algum lugar aí. Pise em algum lugar, bota o teu pé aí em algum lugar. Ele já te deu. Ele não vai te dar, Ele já te deu. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.